Eu não acho que é necessário ter um nicho, porque eu resolvo todos os problemas. Eu ouço isso muito das terapeutas. Aqui é o Temi Costa, eu sou mentor de terapeutas e aqui eu te ensino estratégias para você faturar 3 vezes mais com terapia sem precisar lotar a sua agenda. Então vamos lá, né? Essa pergunta que eu recebo, Temi, qual a importância do nicho? Temi, como é que eu faço para descobrir o meu nicho? O primeiro passo que você precisa entender é que existe o nicho e existe a persona. São duas coisas diferentes, que se complementam, mas são diferentes. A persona é a pessoa com quem você vai falar, com quem você está falando. Porque, um exemplo, o problema pode ser a ansiedade, mas você não vai tratar a ansiedade em homens, você só vai tratar em mulheres e nem em crianças. Então, a persona tem que estar claro quem é a pessoa com quem você vai se comunicar. Então, agora o nicho. O nicho é a fatia de mercado que você atua, ou melhor, o problema que você quer resolver. E é onde muitos terapeutas se atrapalham, né? Ah, meu nicho é mulheres. Não, mulheres não é um nicho. Mulheres é persona. Agora, qual é o problema que essas mulheres têm? Aí sim, isso é um nicho. É ansiedade? É depressão? É relacionamento? Eu ajudo mulheres a se libertarem da ansiedade para ter uma vida mais leve. Ok, qual é o seu nicho? É ansiedade. Qual é a sua persona? Mulheres. E aí sim fica muito mais claro para você. E aí entra a outra questão: como encontrar o nicho? Muitos terapeutas ficam esperando uma conexão com o divino, Deus vir falar para ela tem uma conexão muito forte para ela descobrir qual é o nicho dela. E aí que está o grande erro, né? Porque ela fica nessa espera e acha que não encontrou ainda. Na verdade, o nicho é você olhar para o mundo e entender assim, qual é o problema que as pessoas estão passando desnecessariamente, que eu poderia ajudar de forma muito assertiva essas pessoas. Então eu vou olhar para vários problemas e aí eu vou olhar para isso e vou dizer, é esse problema que eu vou ajudar essas pessoas a resolver. E aí outro erro que é muito comum das terapeutas é, Temi, eu não sei como misturar todas as minhas ferramentas, as minhas técnicas e criar o meu nicho. E aí que está o grande problema. Você não tem que pensar nas suas ferramentas. Primeiro você pensa, qual é o problema que eu quero resolver? Qual é o problema que eu quero resolver? A partir disso, você vai entender que para esse problema ser resolvido, ele precisa de etapas. Então você vai definir quais são as etapas que essa pessoa precisa passar com você para poder realmente resolver esse problema. Aí que vai entrar as suas ferramentas. Na etapa 1 vai entrar a ferramenta tal, na etapa 2 vai entrar a ferramenta tal, na etapa 3 mesmo que não foi ferramentas canalizadas por você, você vai ter um método exclusivo seu. Entende? Só que para isso acontecer, você tem que definir quais são as etapas que essa pessoa precisa para resolver esse problema. Imagine, eu gosto sempre de trazer essa analogia. Imagine que o seu cliente, ele está com um problema, ele é um carro sujo. E aí ele vai naquele posto, né, que eu tinha quando criança, tinha um Hot Wheels, né, que ele limpa, o carro entra sujo e sai limpinho. É a mesma coisa do seu cliente. Ele vai sair limpinho. Então, o que que acontece? Aqui é o ponto A desse cliente. Ele vai chegar com um problema com as questões, vamos dizer que ele vai chegar como se fosse o carro sujo. E esse carro que vai saindo limpinho é o cliente com problema já resolvido. Então você tem que ter clareza qual é o problema resolvido. Então ou melhor, qual a solução que esse cliente quer ter com você. Muitos terapeutas não têm isso claro, porque eles ficam tentando tirar coisas da cabeça deles. E a sua cabeça é limitada, terapeuta. Você precisa pesquisar. Você precisa fazer uma curadoria.
Entende? Então, nesse processo de curadoria, você vai se aprofundar mais nos problemas e na solução do seu cliente e quais são as etapas que ele precisa passar. Aí sim você vai se tornar imbatível. E claro, esquecendo que não existe mais sessão avulsa. Se ela precisa de etapas para passar com você, uma sessão só não vai resolver, não é verdade? Então é isso, terapeuta. Espero que eu tenha contribuído com você. Escreva aqui embaixo se você já definiu o seu nicho ou a sua dificuldade, que eu quero te ajudar.